Olá, o cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, voltam hoje a entrevistar o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva. Juremir despontou nacionalmente com este livro aqui, Getúlio. Getúlio é uma história romanceada, né, de todo o drama do presidente Getúlio Vargas e o seu suicídio em 1954. Então esse livro foi um best-seller nacional em 2004. Posteriormente, Juremir Machado escreveu muitos livros, os últimos dos quais nós também temos à nossa disposição, que foi Jango, A Vida e a Morte no Exílio. Bom, e em seguida, logo em seguida, ele publicou 1964, Golpe Midiático, Civil e Militar. Eu estou com o Juremir Machado da Silva, lá em Porto Alegre, e eu aqui em Brasília, e estamos conversando pelo Skype. Então, Juremir, meus cumprimentos, como é que você vai, querido? É um prazer e uma honra tê-lo novamente aqui no nosso programa Café na Política. Meu amigo Leite, é um grande prazer conversar contigo. Ainda tenho fresquinhas na memória as imagens daquele nosso encontro em Brasília. Então, realmente é uma satisfação poder fazer essa troca de ideias aqui, ainda mais nessas situações tecnológicas, ainda novas e tão sofisticadas e interessantes. Muito bem. Então, Juremir, me chamou a atenção do título desse seu livro, né? Que é o Golpe Midiático, Civil e Militar. Porque, tradicionalmente, a gente conhecia o golpe de 64 como apenas golpe militar. Mas quando, na verdade, e você com muita propriedade, chama aqui de golpe, primeiramente golpe midiático, depois golpe civil e depois golpe militar. Como é que você chegou a essa conclusão, digamos assim? Pois é, Leite, deixa eu dizer algumas coisas sobre esses livros que eu comecei a fazer em 2004 com o Getúlio. Eu tinha um grande amigo, infelizmente já falecido, o Décio Freitas, um historiador, que me dizia: no Brasil, as pessoas realmente gostam de livro de história. E eu sou formado em história e dizia para ele, mas eu quero escrever romances. E ele dizia assim, escreve romances históricos, porque é isso que interessa. E a história é mais generosa em grandes acontecimentos do que qualquer ficção, especialmente no Brasil. Eu que gostava de Getúlio Vargas fui escrever sobre Getúlio e ele tinha razão. As pessoas se interessam muito por isso. E Getúlio me abriu outros horizontes. Eu comecei a pensar, não, eu preciso fazer um livro sobre a Revolução de 30. Fiz. E depois eu pensei, eu preciso fazer um livro sobre o Brizola e a legalidade. Fiz. E aí eu pensei, não, mas faltou o Jango. E aí eu fiz o Jango. O Jango aí me deu uma grande... o ciclo. Você completou o ciclo. Você completou o círculo. Exatamente. E o Jango me deu uma grande alegria. Eu ganhei o prêmio da Bienal de Brasília este ano com o Jango, um prêmio generoso em dinheiro e em destaque nacional. Me deixou muito feliz. Mas quando eu estava pesquisando para o Jango, eu me dei conta que sobrava material sobre a participação da mídia no golpe de 64. E aí eu resolvi escrever esse livro específico sobre 64 e o papel da imprensa. Porque o golpe civil, a gente sabe, também porque os empresários e os governadores civis participaram muito do golpe. Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, foi chefe civil do golpe. O governador aqui do Rio Grande do Sul, Hildo Meneghetti, participou ativamente. O governador de São Paulo, Adhemar de Barros, também. Carlos Lacerda, na Guanabara. Mas faltava a mídia. Sem a mídia, Leite, sem a imprensa de 64, não teria havido golpe. Pois Juremir, se fala, né, que o golpe contra o Chaves em 2002 foi o primeiro golpe midiático, mas na verdade isso não tem muito fundamento não, porque o golpe midiático também já estava presente em 54 e em 64, pelo que eu vejo. Não tinha televisão na época, assim, com toda essa abrangência, né?
Mas tinha rádio, e tinha jornal, e tinha um pouco de televisão, principalmente em 64. De fato, o primeiro grande golpe midiático aqui na América do Sul foi o golpe de 64 no Brasil. Jornais como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, o Dia, a Tribuna da Imprensa, o Correio da Manhã, o Estado de Minas, todos os diários associados, todos contribuíram ativamente, apaixonadamente para o golpe. Grandes jornalistas, Leite, que ainda estão por aí, apoiaram o golpe. O senhor Alberto Dines foi um golpista de 4 costados, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Alberto Dines, como diretor do Jornal do Brasil, foi um golpista escancarado, apaixonado, convicto. Carlos Heitor Coni apoiou o golpe. Antônio Calado, que depois seria grande escritor e resistente à ditadura, apoiou o golpe. Agora, o Coni, ele diz que já logo depois se virou um grande inimigo da Revolução, a Revolução que chamava da Gloriosa Revolução, né? Ele disse que logo depois do golpe, ele, com aquele O Ato e o Fato, né, aquele artigo que ele escreveu no Correio da Manhã, ele se voltou contra o golpe porque o golpe havia traído os princípios dele. Ele não tem essa alegação? Tem, com razão. Ele foi o primeiro arrependido. Já na primeira semana ele se arrependeu. Mas ainda assim é um arrependimento tardio, porque até o dia 1º de abril ele era golpista. Ele ajudou a escrever os 2 mais violentos editoriais contra o jogo. Os editoriais Basta e Fora, publicados no Correio da Manhã, que foram, assim, importantíssimos para desqualificar o João Goulart. E mesmo depois que ele passou para o combate à ditadura, ele continuou desancando o Jango, que ele considerava pusilânime, analfabeto, fraco, trão. Ele trabalhou para desqualificar o Jango. Ainda bem que ele se arrependeu cedo. Outros se arrependeram muito tarde e o Alberto Dines nunca se arrependeu. Então, agora, o que isso significa também, a meu ver, o Juremir, é que por trás dessa mídia, né, está a mesma matriz, né? Essa matriz internacional, que a gente poderia chamar dos setores ou do sistema de dominação internacional, que praticamente nos dominam desde a colônia, vamos dizer assim. Então, por quê? Você verifica hoje, por exemplo, nesses chamados golpes brandos ou golpes suaves, golpe de 3ª ou 4ª geração, que é aquilo que está se tentando, através de vários atos de subversão, de vandalismo, inclusive, como a gente viu na Venezuela, né, há pouco. Isso tudo é patrocinado pela mídia, né? Só que, na Venezuela, por exemplo, a mídia foi controlada pelo governo, porque o governo chegou ao poder na Venezuela. Na Argentina está acontecendo a mesma coisa. Não sei se você se recorda, mas no início deste ano, em 2014, a Argentina estava quase em chamas, né? O dólar, houve um ataque especulativo lá, o dólar teve de ser revalorizado em 20% ou 25%, e houve uma série de saques lá na Argentina. Quer dizer, é a mesma matriz trabalhando contra esses governos populares. O que é que você acha disso? Eu não tenho nenhuma dúvida. A mídia brasileira continua golpista, ela está, digamos, associada aos seus parceiros de outros países, na mesma perspectiva. Combate a qualquer governo de centro-esquerda, a qualquer governo reformista, sobre o ressurgimento da Rússia como potência, ampliar um pouco. E a Rússia, naturalmente, ela ressurge não só com a sua força, digamos assim, militar, né, mas com a sua força também de comunicação. Eles têm agora uma nova televisão, que é uma rede multimídia, né, chamada RT, né, da sigla em inglês Russia Today. Então, essa nova mídia, né, esse novo sistema midiático deles, que já está ganhando de redes tradicionais, internacionais, como a CNN, eu não digo ganhando, mas pelo menos se equiparando ou chegando bem perto, e ao ponto de já no próprio território dos Estados Unidos, essa audiência da TV, da Russia TV, já está em 3º lugar. Quer dizer, no plano internacional, né, das redes internacionais, só perdendo nos Estados Unidos
para a BBC. Além do mais, tem 1 bilhão de acessos no YouTube. Qual é a sua ideia disso? Pois é, Leite, eu sou totalmente a favor da diversificação da comunicação, da pluralização dos meios, de leis que regulamentem não o conteúdo, mas evidentemente a propriedade dos meios e que permitam ampliar o horizonte da comunicação com contraditório, contra-relatos, com tudo aquilo que possibilite realmente diversificação. Sou entusiasta da lei dos meios da Argentina. Aqui no Brasil, a nossa imprensa conservadora quer fazer crer que a lei dos meios era uma forma de censurar o Clarim. Clarim tinha poder demais na Argentina e precisava ter um limite ao seu controle da comunicação. Então, acho que estamos a caminho de um sistema comunicacional mais democrático, mas ainda falta muito. Mas já é um bom começo. A internet também ajuda muito porque permite todo um campo de contrarrelato. Pois não. Então, o que eu acho, né, que está acontecendo, e eu queria justamente saber a sua opinião, né, a respeito disso, é o surgimento daquilo que poderá estar configurando o tal do mundo multipolar, ou mundo pluripolar, né? Você vê que recentemente o presidente da França, o presidente da China, esteve com o presidente da Rússia e fizeram lá um mega acordo bilionário de gás, né, por 30 anos, de 400 bilhões de dólares e uma série de trocas, né, inclusive em moedas locais, quer dizer, evitando o dólar nessa história toda. Então, nós já temos com a China aquela parceria com o BRICS, na qual a Argentina está querendo entrar. Então, Juremir, como é que você vê essa perspectiva aí? Será que estamos sonhando muito ou está começando a virar realidade esse tal de mundo pluripolar? Eu espero que esteja virando realidade, porque a gente precisa furar esse bloqueio, Leite. Eu vou te dar um exemplo bem pessoal. Eu publiquei todos esses livros sobre, digamos assim, o universo trabalhista no Brasil. Getúlio, Jango, Brizola, agora o golpe de 64. Qual é a repercussão desses livros na mídia tradicional? Na Folha de São Paulo, no Globo, no Estado de São Paulo? Nenhuma. Eles não falam. Por que eles não falam? Porque eles não conhecem os livros, eles não sabem que os livros existem? Não, eles sabem que existem, mas eles não querem falar. Por que eles não querem falar? Porque eles estão sentados no banco dos réus, porque eles apoiaram o golpe, apoiaram a ditadura, depois inventaram uma historinha de que tinham resistido, principalmente a partir de 68 e da censura, mas quando eles são desmascarados, eles silenciam. Onde é que está a possibilidade de furar o bloqueio? Em tudo que estamos fazendo, inclusive neste programa que estamos gravando. Antes não tinha essa possibilidade. A mídia dominava a emissão e estava liquidada. Agora a gente reage, encontra brechas, existe infiltração, fissura. É outro mundo que está minando o controle tradicional da mídia. E é por isso que os meios de comunicação estão tão assim indignados com esse novo mundo. Por toda parte tem esse tipo de coisa. Certamente tu já viste o filme Getúlio, do João Jardim, que está no cinema. Eu fiquei um tanto chocado com o filme. É um bom filme, um ótimo filme. Mas é um filme que se inspira escancaradamente no meu livro Getúlio. Podia ter colocado ao final, assim, inspirado livremente no livro Getúlio de Juremir Machado Silva. Eu não cobraria direitos autorais. Você sabe, olha, antes de você falar sobre isso... Eu fiz com agradecimento, com a citação. Pois é, antes de você falar sobre isso, o Juremir, eu estava no filme e disse, olha, eu já vi esse ritmo aí de história em algum lugar, né? É a mesma narrativa, a mesma forma de narrar. Não, pois é, e além do mais, o filme é um filme bonito, é um filme global, cheio de efeitos especiais, né? É preto e branco, é um filme cult. Mas aí você vê o seguinte, que a cena principal do filme, que seria, né, a revolta popular contra a morte do Getúlio, que o Getúlio, ao se suicidar, ele quis dar um contragolpe, né? Ele estava sendo vítima de um golpe e com aquilo e realmente revoltou a população. Tanto é que a população saiu na rua. Mas só que aquela população
a revolta dessa população estava congelada naquela imagem das cenas finais, né, que é o Getúlio sendo transportado do Rio de Janeiro para o Porto Alegre para ser enterrado em São Borja. Quando se sabia, você sabe muito mais do que eu, porque escreveu esse brilhante livro aqui, não é, do Getúlio, e o seguinte, cadê o povo falando, cadê o povo quebrando o jornal, cadê o povo se manifestando, cadê o povo chorando? Nada, estava lá naquela fotografia, still, como falam os ingleses, né, parada, congelada. Pois é, essa parte sumiu. De toda maneira é isso que eu saliento, Leite, é o quanto, graças hoje à possibilidade de mídias alternativas, estamos furando esse bloqueio. O meu livro Jango está em 5ª edição, lançado há menos de um ano. Então, temos hoje possibilidades de realmente, usando essa tua expressão, de fazer contra-relatos. Furamos o bloqueio, estamos construindo um outro imaginário. E o grande problema continua sendo a mídia. A mídia adora dizer que apenas relata, que apenas cobre as coisas. Não, ela é ator, ela participa, ela é ideológica. Nós vemos isso na Veja. Quando a gente olha hoje os principais colunistas dos jornais, Veja, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, eles são engajados, eles estão extremamente à direita, eles são o que eu chamo hoje de lacerdinhas. Todos gostariam de imitar o Carlos Lacerda. Lacerda era um canalha genial. Eles são apenas medíocres, mas gostariam de tomar o lugar do Lacerda. Só que eles não têm o brilhantismo retórico do Lacerda, não são donos de jornal, não são governadores de estado, não sonham com a presidência da República, são simplesmente defensores de uma ideologia que se esborou, e são aí esses aí, o Demétrio Magnoli, Olavo de Carvalho, como é que chama, o Reinaldo Azevedo, toda uma turma. Que também estão atuando na internet, você tem visto, né? Esse Olavo de Carvalho, esse pessoal todo está na internet com sites e redes sociais e tudo, né? Toda a parte disseminando uma ideologia e que foi abraçada por esses grandes veículos que parecem não perceber que o mundo mudou, ou que gostariam que o mundo não mudasse, mas já mudou. Pois é, agora você vê o seguinte, que a gente examina aí as estatísticas da internet, 40% da internet no Brasil já está no celular. Você imagina a potencialidade, né, que está a internet hoje, né? Está no celular, não está mais no computador, nem no laptop, nem nesse iPad da vida aí, sabe? Nos tablets, né? Está no celular. Quer dizer, realmente a internet ela está penetrando. Agora tem um lado também negativo, que a internet também está sendo dominada por esses grandes setores que dominam a mídia, não é isso? É claro que ainda nós temos espaços e tudo, mas nunca vamos competir igualmente com a mídia, com o poder, que é o poder econômico. A mídia, no frigir dos ovos, é o poder econômico, né? O establishment. Agora, eu concordo contigo, a mídia tradicional está sabendo usar a internet para ampliar o seu campo de ação. Mas a internet é o mundo, tem brechas, tem espaço para todos. E a mídia brasileira é muito atrasada em relação, ideologicamente, à mídia europeia, por exemplo. Então eu acho que nós vamos avançar muito no sentido da construção de uma imprensa mais democrática. Assim como está a mídia atual, basta dar uma olhadinha nesse ano eleitoral. A mídia atual está em campanha, ela tem seus candidatos, Aécio Neves, até mesmo o Eduardo Campos, mas principalmente o Aécio Neves. Ela não esconde isso, ela cobre todos os acontecimentos no sentido de destacar a sua posição. Outro dia eu vi os dados da última pesquisa de intenções de voto e era bastante curioso, porque a Dilma passou de 36% ou 37% para 40%. Qual era a manchete? Cresce a possibilidade de segundo turno. Eu tinha entendido que com o crescimento da Dilma para 40% tinha diminuído a possibilidade de segundo turno. Agora, eles conseguiram fazer de uma maneira que parece convincente de que cresceu
a possibilidade de segundo turno. Porque essa é a vontade da imprensa. A mídia gostaria, quer que tenha segundo turno. Ela está em campanha contra o governo da presidente Dilma. Agora, você sabe o que o Lula diz disso? Ele diz o seguinte: olha, só quem dá confiança à mídia somos nós, intelectuais, não ele pessoalmente, mas políticos também, né? Porque nós lemos. Então vamos ler, mas também vamos criticar. Como é que a gente vai criticar? Aí ele apela para a militância do PT, para a militância progressista, né, para que use a internet. Uma vez ele estava na Venezuela, eu me lembro, ele disse: olha, nós estamos aqui num congresso muito bonito, tem intelectuais da Argélia, intelectuais de Moscou, intelectuais da China, intelectuais da Europa, dos Estados Unidos, inclusive, mas aqui estamos todos muito bem. Agora, o que é que a gente vai fazer quando chegar em casa para propagar esses debates, essas teses que levantamos aqui? Vamos ficar em casa sozinhos ou escrevendo solitariamente? Não, vamos entrar na internet, vamos criar blogs, vamos entrar na rede social e vamos chamar a atenção justamente para essas teses que defendemos aqui. Então ele acha que realmente a mídia tem que ser combatida por esse lado aí de guerrilheiro da internet. Eu acho que ele tem toda a razão. O lado guerrilheiro da internet é fundamental como contrapoder. Eu fico pensando sempre, Leite, como teria sido, óbvio que esse tipo de exercício especulativo não leva muito longe, mas como teria sido em 1964 se existissem as redes sociais. O Jango, que foi um sujeito excepcional, que tinha boas ideias, que estava muito bem assessorado, que tinha um ministério extraordinário, certamente teria tido muito mais defesa, não teria sido sacrificado aí no altar da mídia com tanta facilidade como foi, porque as possibilidades de contrarrelar eram muito pequenas. E durante décadas, até recentemente, nós estávamos ainda no discurso de continuar desqualificando o Jango. O trabalho da mídia em 1964 para desqualificar o Jango foi extraordinário. Na época, olha só que curioso, como é que a mídia agia na época para desqualificar o presidente? Ela primeiro o chamava de bêbado, depois ela o chamava de analfabeto, e depois ela o chamava de... Ela encontrava um defeito físico dele. Como o Lula tinha todos os dedos, ele era desqualificado porque tinha um defeito na perna esquerda. Então, o Lula, o Jango foi tão desqualificado e da mesma maneira que o Lula tem sido desqualificado. Analfabeto, bêbado, com defeito físico. Pois é. Essas coisas todas é que o Lula também sempre fala. Isso você não vai evitar, né? Você tem que trabalhar, e atacar as redes sociais para fazer o tal do contrarrelato. Mas, Juremir, antes que nós terminemos, o nosso tempo já se aproxima do final, eu gostaria que você comentasse aí da sua vida, né? Porque eu sei que você, além de escrever, você tem um programa diário na Rádio Guaíba, né? Na histórica Rádio Guaíba. E você também milita fazendo viagens pelo interior do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Eu queria saber como é que estão sendo suas palestras, como é que está sendo o feedback das suas palestras, da sua obra, digamos assim. Olha, a minha atividade nesse sentido é intensa. Tem meu programa todos os dias, que se chama Esfera Pública, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, junto com a minha colega Thaline Opitz. Todos os dias, da 1 às 2 da tarde, a gente fala principalmente de política. E eu tenho andado pelo Rio Grande do Sul inteiro. Tem semanas que eu dou palestra 3, 4 vezes, até mais. Agora mesmo, no início de junho, tem uma série de palestras pelo Rio Grande do Sul, falando sobre o golpe, sobre o Jango, sobre a ditadura, sobre Brizola. Este é um ano importante para isso, na medida em que nós temos os 10 anos da morte do Brizola, os 60 anos do suicídio do Getúlio, tivemos os 50 anos do golpe. As pessoas querem saber, querem falar, e ficam muito surpresas quando descobrem que o relato que elas tinham não confere com uma outra versão daquilo que aconteceu na história. Pois é, e qual é o universo dessas suas palestras? Tem de tudo, universidades, feiras de livro, associações de todo tipo, partidos políticos, prefeituras, tem de absolutamente tudo. Jovens, velhos, sindicatos, tem absolutamente todo tipo de coisa.
Pois é, e você tem tempo para isso tudo? É como se diz, né? Quando a gente gosta do assunto, a gente encontra tempo. Só não tem tempo quem não faz nada. Quem faz muita coisa sempre arranja mais tempo. Muito bem, mas eu queria só ressaltar o fato, né, de que você, apesar de todas essas atividades, você ainda tem tempo para se concentrar e escrever. E não escrever bobagem, não, escrever coisas sérias, né? Coisas bem pensadas, né? Bem pesquisadas e com um estilo invejável, né? De escritor, né? Que todos nós amamos e que todos nós até gostaríamos de ter também. Então, Juremir, eu coloco aí o microfone à sua disposição para novamente, né? Nossa primeira entrevista, nós abordamos, né, aquele seu livro, Vozes da Legalidade, né? Você lembrou muito bem aí que este ano vai ser comemorado os 10 anos, né, da morte do Leonel Brizola, né? Leonel Brizola, que marcou, né, a sua trajetória com um enfrentamento assim dos mais brilhantes em relação a esse esquema econômico e principalmente a mídia, né? A sua briga com a Globo, foi América. E também temos os 60 anos do Getúlio Vargas. O livro, né, o Vozes da Legalidade, realmente foi um tipo de obra que recolocou, né, aquela revolta, foi uma rebelião militar, aquela sim, cívico-militar, e não midiática, né? Ou midiática do ponto de vista né, popular, né, que foi a Rádio Guaíba, na qual você trabalha hoje. Então, colocou muito bem. Eu queria, então, para a gente se despedir aí, que você, resumidamente, dissesse como é que é esse livro, que eu vou também mostrar daqui a pouco. Pois é, a genialidade do Brizola, naquele ano de 1961, quando o Jânio quase renunciou, a genialidade do Brizola foi requisitar a Rádio Guaíba e formar uma rede de rádio para defender a posse do Jânio. Ninguém esperava aquilo. Os militares que tentaram dar o golpe jamais imaginaram que poderia acontecer algo semelhante. O Brizola, de certa maneira, inventou as redes sociais. Ele transformou a rádio, que deveria estar, como estavam quase sempre, do lado do conservadorismo, ele pegou a rádio e transformou num veículo de defesa da legalidade, da legitimidade dos interesses populares. Foi digamos assim, uma ação espetacular. E com a retórica dele, ele conseguiu mobilizar, sensibilizar a população e garantiu no verbo a posse do Jânio. Então, foi um momento inacreditável de imaginação, de coragem, de ação cívica. Nesse sentido, o Brizola, com seu ímpeto, foi inigualável. E eu fiquei feliz em ter escrito aquele livro, porque pesquisando bastante, eu pude entender um pouco mais da personalidade vibrante do Brizola, que era um sujeito de uma capacidade de mobilização sem comparação. Muito bem, então assim chegamos ao final da entrevista com o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva. Juremir Machado escreveu os livros Getúlio, né? Antes ele já tinha escrito um sobre a Revolução de 1930, mas ele se tornou nacionalmente conhecido com essa novela aqui, esse romance Getúlio, né? Que recomendamos, é da Record e que ainda pode ser encontrado nas várias livrarias. Mas mais recentemente ele escreveu 1964, Golpe Midiático, Civil e Militar. Muito obrigado, então, caro Juremir, e estamos à sua disposição aqui no cafenapolitica.com.br e TV comunitária Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.
Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.